Bom dia a todas, a todos e todes. Eu sou Silvia Capanema, eu estou aqui na Universidade Sorbonne Paris Nord, aqui na França, onde eu sou professora. É um território muito importante também, eu tenho um mandato eletivo aqui, parlamentar, na política local. É um território de periferia, então nós temos muitas coisas em comum com os territórios também da Baixada, né? Eu sempre tenho trabalhado nessa linha. E como você sabe, eu sou autora do livro, que foi a minha pesquisa de doutorado, né? 20 anos de pesquisa, eu trabalhei com outras coisas, mas 20 anos de pesquisa sobre a Revolta dos Marinheiros de 1910 e o João Cândido, né? Que é o protagonista dessa revolta. Então é com muita alegria que eu fiquei sabendo da exposição no CIEP 175, através do coletivo de habitantes, né? Constituído também pelo Frei Tatá, e várias outras pessoas da comunidade de São João do Meriti, Elizabeth Nascimento, Riva, Silvia e muitas outras pessoas, que eu não vou citar porque eu vou acabar esquecendo, homens e mulheres, que lutam pela essa memória do João Cândido, né? O João Cândido que morou em São João do Meriti, que foi o lugar que ele escolheu para viver depois da revolta, né? O João Cândido tem uma vida depois da revolta, e ele se instala na cidade onde ele vive, ele vai ter os filhos, as mulheres, e viver com bastante dificuldade, porque ele teve uma trajetória de perseguição política, por ter sido um dos maiores heróis negros do pós-abolição no Brasil, né? Eu digo que o João Cândido pode ser comparado, em termos de importância histórica, a Zumbi dos Palmares, ao Dragão do Mar, a figuras que tiveram essa importância na luta pela libertação, pelos direitos humanos, pela igualdade, para o povo negro, mas para os pobres, para as classes populares, para todos no Brasil, né? Então eu felicito muito a organização dessa exposição, que ela vem da base, estudando esse evento que tem muito interesse. Eu fiz uma pesquisa aqui no exterior, o tempo inteiro pessoas do exterior querem trabalhar sobre esse tema, porque é um tema que interessa muito, entender como que foi pensado e executado uma revolta dessas dimensões, com 2.300 marinheiros, que acontece na Marinha do Brasil, contra os castigos físicos corporais. Então eu chamo isso de uma segunda abolição, porque o Brasil era o único país em que ainda havia castigos físicos, chibata, né, dos marinheiros nas marinhas do território, dos territórios ocidentais ou ocidentalizados. O Brasil era o único país. E por que isso continuava? Porque eram corpos negros de descendentes de escravizados, né? O João Cândido é filho de escravizados. Poucas vezes na história nós temos como retraçar essa trajetória da forma que ela é feita, né? De um líder de um movimento importante e que tem essa origem. Então eles percebiam, eles organizaram muito bem, viajaram na Europa, ele aprendeu muito na Marinha, né? A missão dele era melhorar a Marinha, né? Era o que ele queria ter continuado, inclusive, porque ele mesmo dizia, tudo que eu sei, toda luz que eu tive, eu aprendi na Marinha. Então ele sabia que ele tinha uma função para melhorar, né? Que era uma marinha muito hierarquizada, em que os chefes mandavam brancos, né, de origem bem mais privilegiada, e os marinheiros subalternos eram tratados de forma com muito desprezo e discriminação. É uma luta por dignidade, né? Eles pararam o Rio de Janeiro com muita maestria, asseguraram a proteção dos navios, se organizaram, fizeram comunicados com teor muito forte, usando analogias à escravidão, dizendo que as reivindicações dele. Nós estamos num momento em que as classes trabalhadoras começam a se organizar, né, no mundo, e eles têm isso muito claro, né? E isso é muito representativo numa visão política. Ele poderia ter tido mandatos políticos importantes, ele poderia ter tido cargos dentro da Marinha ou fora muito importantes, se ele não tivesse vivido a perseguição que ele viveu. Então ele foi perseguido, viveu muito pobre em São João do Meriti, em alguns momentos até na beira da miséria,
né? A gente tem isso no meu livro, tem isso nos outros trabalhos. Álvaro Pereira do Nascimento é um excelente historiador do tema, que trabalha sobre também a dimensão dos castigos corporais no século XIX. O trabalho, claro, do Edmar Morel, que foi um jornalista fundamental, que vai nomear a revolta, né? Ela vai chamar a Revolta da Chibata, porque na época ela era conhecida como Revolta dos Marinheiros, né? Em 1910. E Revolta de João Cândido, a partir de 59, passa a ser o acontecimento histórico ser conhecido como a Revolta da Chibata. E também esses escritores, né, que eram muitos homens de esquerda ou engajados assim com o progresso social, que vão levar essa história adiante, né? E junto com os marinheiros também dos anos 60, que se organizam mais uma vez, né, numa associação. Nós temos representantes também no nosso coletivo, e eles foram entrevistados por mim, tá na última parte do meu livro, e eles também, para eles essa memória da revolta era muito importante, era uma grande referência. E eles vão se organizar porque tinha essa referência, né? Depois eles vão ser perseguidos também. Então é uma história de perseguições, é uma história que vai mostrar duas facetas muito duras do Brasil, que é o autoritarismo, né? Um autoritarismo que se revelou em algumas ditaduras militares, em governos autoritários, né? Em ditaduras civis militares ou ditaduras, governos autoritários. O período de Getúlio Vargas também teve uma época de autoritarismo, em que um dos trabalhos sobre João Cândido, de um escritor francês que chamava Benjamin Perret, vai ser destruído. Ele tinha um livro que chamava O Potemkin Brasileiro, né? Para ele, a dimensão dessa revolta era a mesma dimensão, com as particularidades brasileiras, da revolta na Marinha Russa, né? Que é um dos acontecimentos históricos muito importantes da história dos trabalhadores, né? Em 1905, da chamada Primeira Revolução Russa. Ou seja, esse acontecimento tem essas dimensões extremamente importantes. Eu dizia, ele revela esse autoritarismo brasileiro e o escravismo, né, que permanece na sociedade brasileira, mesmo depois da escravidão, em formas de trabalho. E uma delas foi na Marinha. Mas também, né, o lado positivo, assim vamos dizer, desse acontecimento, que ele também revela a capacidade de resistência da sociedade brasileira e de produzir ela mesma as soluções, né? Porque foram os marujos organizados, João Cândido, Francisco Dias Martins, Ribas e muitos outros, né? Que André Avelino Santana, eu estudo as trajetórias deles, né? Que se organizaram para fazer um movimento, né? Eles eram marinheiros muito bem formados, instruídos, que tinham as competências, né? Num mundo em que o estudo era raro ainda para as classes trabalhadoras e descendentes de escravizados, e eles tinham tido acesso um pouco pela Marinha, muito pelas próprias competências, e isso favoreceu a criação do movimento, que é um movimento também que precisou da escrita para se fortalecer e para circular e para convencer, né? Convenceu os parlamentares. O Rui Barbosa foi um grande defensor, como a gente sabe, é um grande defensor do direito no Brasil. Ele defendeu os marinheiros com unhas e dentes, e isso aparece, outras, né, pessoas, e eles tiveram uma força muito grande. O João Cândido, na época, tinha música para ele, ele era personagem de jornal, ele foi chamado o Almirante Negro, né? O que já em si de uma força enorme como figura, porque inverte as lógicas de hierarquia e as lógicas racistas da sociedade brasileira, né? Então é muito importante. Eu mando um grande abraço ao Nelson, que eu soube que é um dos também que organizador deste acontecimento, que abriu as portas para essa exposição. Tenho material para mandar, quero mandar das próximas vezes. Podem contar com a minha colaboração, com a minha divulgação e dos outras pessoas no coletivo, né, que estamos presentes para defender essa memória, que não é só a memória da revolta, mas é a história do Brasil, é uma história popular do Brasil. Nós temos o direito de reivindicar isso como um tempo histórico que é importante e que traz dimensões muito importantes para nosso debate sobre democracia, sobre inclusão no mundo de hoje, né? No mundo de hoje. Então, passado e presente e passado e futuro, com as novas gerações que estão aí vendo a exposição no CIEP, que estão também produzindo sentidos para além, porque no museu que pretendem criar,
vai existir outras histórias, outras artes, outras representações a partir da história do João Cândido. E na Casa de Memória também, que se pretende criar. Então, mando um grande abraço para todos de São João do Meriti, que é uma cidade que está no meu coração, e para todos os estudantes do CIEP e do nosso coletivo da museologia e da criação de espaços de memória para João Cândido e os marinheiros de 1910. Muito abraço, tudo de bom para vocês, um abração e boa exposição e boa conclusão dos trabalhos.